De volta com o Resenha da Bola aqui na tela do seu canal 8. Hoje, terça-feira, muitas informações. Já falamos da Ponte Preta no primeiro bloco. Já as últimas do Guarani se preparando para o jogo diante do Palmeiras, quinta-feira, lá no gramado sintético do Allianz Parque. Mas antes vamos falar de Copa do Brasil. Rodada aconteceu aí no final de semana, mas ontem tivemos uma partida. E o Fortaleza do Rogério Ceni jogou fora de casa. Vamos conferir os gols. O jogo foi no estádio Frei Epifânio, lá em Imperatriz, no interior do Maranhão. E o Fortaleza bateu o Imperatriz 2-1. O Renan Dutra marcou contra 2 minutos do segundo tempo. O primeiro gol para a equipe do Fortaleza. Logo depois, o David, a 27 minutos, também no segundo tempo, marcava o segundo gol para a equipe do Fortaleza. E o Matheus João descontou para a equipe local, para a equipe do Imperatriz, a 40 minutos da etapa complementar. Portanto, 2 para o Fortaleza, 1 para a equipe do Imperatriz. Vale a pena dizer que nessa Copa do Nordeste, o Vitória tinha empatado com o Frei Paulistano em 0-0, Vitória que vem fazendo campanha decepcionante, não só no Baiano, mas também na Copa do Nordeste. Outro destaque da rodada do final de semana foi o Náutico, que venceu o clássico diante do Sport Clube do Recife. E claro, o Rogério Ceni ontem, depois desse jogo, deu uma vitória exaltando a participação dos seus atletas e naturalmente tem que comemorar mesmo, né? Porque o Fortaleza vem fazendo uma boa campanha no certame cearense, aí na Copa do Nordeste também. E a Copa do Nordeste é um torneio que tem muita importância dentro do contexto lá, porque envolve todas as principais equipes, aliás, algumas equipes que a gente aqui no Sul, no Sudeste, não conhecemos tanto, e que vem tendo destaque dentro da Copa do Nordeste, vem aparecendo bem também dentro da Copa do Brasil, e essas equipes, olha, estão fazendo sucesso. Então o Fortaleza está fazendo a sua parte ontem, venceu o Imperatriz, e olha, dá para ver aí que o estádio Frei Epifânio estava lotado. Lá a torcida comparece, diferente aqui do estado de São Paulo, onde jogo, por exemplo, não vai longe, o jogo de ontem, Ponte Preta e Ituano, Cássio, tinha 2.300 pessoas lá em Itu, ou seja, aqui a coisa está difícil, né? E lá no Nordeste o pessoal vai e comparece mesmo. Na verdade o futebol de São Paulo, eles ficam sempre esperando o Campeonato Brasileiro, né? Sim. É o campeonato que mais leva o público aos estádios. Mas é importante que nessa fase do Campeonato Paulista também a torcida possa apoiar os seus clubes aí, que no momento exato vai precisar dessa força, né? E falando novamente do Fortaleza, é uma equipe que está aí desde o ano passado já com uma formação bem sustentável através do Rogério Ceni. E o campeonato do estado, que é um campeonato também forte, né? E o importante nessa competição também são os jogadores que de repente se destacam nesses clubes menores, né? Que têm uma oportunidade de repente de ser visto por grandes clubes do Brasil. Eu acho que essa competição é muito interessante nesse modelo de atrativo para que os bons talentos aí que estão escondidos nesses clubes pequenos tenham oportunidade de vir para o cenário brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Bem, vamos falar do Guarani. O time do técnico Thiago Carpini, depois do empate diante do Novo Horizontinos no último sábado no Brinco de Ouro da Princesa, já iniciou os preparativos para jogar quinta-feira no gramado sintético do Allianz Parque diante da Sociedade Esportiva Palmeiras. O zagueiro Bruno Reis fala da sua expectativa para este confronto de depois de amanhã. Vamos acompanhar a entrevista. Uma análise que eu faço, agora a gente jogou o 6º jogo, na metade do campeonato. A gente tem feito os grandes jogos, tem saído na frente do placar, e em 3 jogos foi o detalhe, né? A gente cedeu um empate no detalhe, e é continuar trabalhando, a gente está numa crescente boa, ver o que o Carpini tem para corrigir agora durante a semana, que a gente tem um jogo muito difícil na quinta-feira, e minimizar os erros, né? Bruno, o Guarani terminou a rodada ainda na ponta da tabela, isolada, mas tem o Corinthians e o Bragantino na cola, né? O Ferroviária ficou um pouco mais para trás. Claro que o primeiro objetivo de vocês continua sendo atingir a pontuação para garantir a permanência, mas o quanto que, pensando um pouco mais à frente em classificação,
esses tropeços que vocês tiveram e essa aproximação dos adversários embola mais essa disputa? Sim, a disputa está bem acirrada ali, né? Lógico que os tropeços fazem falta, mas a gente vai continuar trabalhando quietinho, humilde como a gente tem feito e buscando atingir a pontuação máxima ali, que é o nosso objetivo principal, né? Ô Bruno, após o jogo de sábado, o Thiago Carpini citou que tem que corrigir alguns detalhes no time. Um desses detalhes, ele até foi específico, dizendo que são as bolas paradas. O Guarani vem tomando gols nesse tipo de jogada, principalmente as bolas aéreas. Você que joga ali na zaga ao lado do Romércio, o que está faltando, né, para que o time não sofra mais gols desse tipo? A gente tem trabalhado constantemente, né? A gente tomou, se eu não me engano, 3 gols de bola parada e temos que achar a solução. A gente está marcando bem, mas numa segunda bola ali, quando o Santo André também foi numa raspada, na segunda bola o cara fez o gol. No sábado, de novo, o Jefferson fez a defesa, na segunda bola o cara fez o gol. Então a gente tem que acertar esse detalhe para minimizar esses erros aí. Bruno, bom, o que você pode falar então agora que vocês têm um jogo difícil contra o Palmeiras fora de casa, já que, novamente, eu falei com o Carpini, aquela questão dos pontos, né, aquela mini-metas, dessa vez talvez é bem provável que vocês não consigam atingir já com esse empate, que seria um jogo até mesmo contra o Novo Horizontino, que teria mais essa chance. O que você pode dizer então agora contra o Palmeiras? A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? Palmeiras favorito jogando na sua casa. Jogo de sábado a gente poderia ter saído com os 3 pontos, mas não, o futebol acontece. E agora é trabalhar firme essa semana. Como eu falei, ver o que o Carpini tem para corrigir e que a gente possa fazer um grande jogo na quinta-feira lá. Bruno, vocês vão encarar um ambiente diferente, que é jogar num gramado sintético, né? Que o Palmeiras inaugurou ontem no jogo contra o Mirassol. Eu queria saber de você se acompanhou o jogo ontem do Palmeiras, se deu para observar alguma diferença no gramado do Allianz em relação a como era anteriormente. E pelo que o Carpini até falou e pela programação que nos foi passada, vocês não vão fazer nenhuma atividade em algum gramado sintético, vai ser só no aquecimento antes do jogo. Você acha que de alguma forma vocês vão conseguir se adaptar tendo só aquele aquecimento antes do jogo? O gramado sintético ele é um pouco mais rápido do que o normal, né? Palmeiras já treinou lá, jogou lá, e a gente vai ter que se adaptar o mais rápido possível ali no aquecimento do jogo, né? Mas quanto ao gramado rápido, a gente está acostumado também a jogar em gramados rápidos, e eu creio que a gente vai fazer um excelente jogo lá. Bruno, como você analisou a atuação do Jefferson Paulino, né, que no jogo contra o Oeste foi bastante contestado em função da falha, e sábado foi considerado aí o melhor em campo. Qual foi a conversa aí do grupo para com ele? Depois da partida ele foi bastante festejado por todos. A conversa entre a gente é sempre de apoio, né? A gente é ser humano, está sujeito a errar, sujeito a acertar. Contra o Oeste, uma infelicidade dele ali, mas nunca duvidamos da capacidade, da qualidade dele, e demonstrou no último jogo, né? Fez várias defesas ali que foram importantes para que a gente conseguisse o empate. No jogo, em Rafael Costa, eles acabaram saindo, enfim, é uma coisa que teve bastante do time. Você sabe alguma coisa? O que você pode dizer a respeito do que aconteceu desde eles saírem? Vocês estão colocando um pouco de baixo, eu não sei dizer. O doutor, acho que está cuidando disso, né? Eles saíram com um incômodo ali. Creio que não seja nada grave e espero que eles possam estar 100% para quinta-feira. Mas se eles não tiverem 100%, tem um elenco qualificado e quem entrar, eu creio que vai dar conta do recado. Ô Bruno, o Carpini disse no sábado também que o Guarani não vai fugir ao seu estilo na quinta-feira. Não vai jogar no contra-ataque, não vai jogar por uma bola. A gente vê o Palmeiras, com a força que tem no Allianz Parque, é o melhor ataque do campeonato, tem o artilheiro do campeonato, que é o William, e vai ter o Dudu de volta, que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Como é que vocês veem o jogo assim, você especificamente? Dá para jogar no estilo Guarani de jogar desse ano contra um time tão forte assim? Vocês vão conseguir jogar com posse de bola, jogar com controle? Com certeza, a gente não pode mudar o nosso estilo de jogo, né? A gente tem um padrão definido, a gente sabe que a equipe do Palmeiras é uma equipe qualificada também, mas não tem que mudar o estilo de jogo. A gente vai lá, vai fazer o que a gente tem feito no campeonato até agora. Bruno, você já conseguiu identificar, em relação ao jogo de sábado, o Guarani começou muito bem, né? Fez o gol cedo, né, aos 9 minutos.
mas na segunda etapa o time caiu muito de produção. Você já conseguiu identificar o motivo, né, dessa queda, né, de um tempo para o outro? Sim, no sábado a gente, primeiro tempo, a gente dominou, controlou muito bem o jogo. Eles tiveram só o lance do gol, praticamente chutaram no gol, tiveram perigo. Contra-ataque era a arma forte deles, não tiveram contra-ataque também. E no segundo tempo, demos uma caída assim, não sei se foi estava muito quente também. A gente tinha jogado só jogo à noite, mas também não é desculpa, né? A gente estava quente para nós, quente para eles também. Creio que a gente errou alguns passes ali determinantes para que tivesse o contra-ataque deles. E agora ver o que a gente errou, fez de bom nesse jogo, fizemos de ruim, vamos ver o que o Carpini vai falar e acertar para o próximo jogo, né? A entrevista do Bruno Reis, zagueiro do Guarani, comentando a expectativa dele e do time para o jogo desta quinta-feira diante do Palmeiras, lá no Allianz Parque, às 9h30 da noite. Cássio, jogar no gramado sintético é muito diferente do gramado comum? Ah, com certeza, né? O pessoal que está acostumado a jogar num gramado natural, de grama natural, os primeiros minutos vai estranhar bastante, porque a bola fica mais rápida, né? E o impacto, inclusive, do jogo já é outro. Então tem que ficar muito atento, porque pode ser surpreendido até ter aquele tempo de adaptação ali, pode ser surpreendido durante a partida. O Palmeiras só fez uma partida, mas fez, né? Já reconhece o terreno, jogou diante do Mirassol no último domingo, e o Guarani só vai ter ali o tempo de entrar no gramado, fazer o reconhecimento. Isso pode pesar favorável ao Palmeiras? Lógico, claro que sim, né? Porque primeiro que o Palmeiras já reconhece seu campo ali de jogo. E depois tem toda uma atmosfera da torcida palmeirense que empurra o time do Palmeiras para cima do adversário. Então, queira ou não queira, é um peso crucial para que a equipe do Guarani esteja mais precavida e esteja mais atento, principalmente no início da partida, que é onde realmente tem aquele momento de pressão da equipe adversária. Eu acho que passando esse momento o jogo passa a ficar igual, e aí o Guarani tem chance de sair com um bom resultado. Se nós analisarmos hoje o momento das duas equipes, o Guarani, embora tenha empatado com o Novo Horizontino no último sábado, não chegou a apresentar um futebol ruim. Mas há alguns pontos que me chamam a atenção. Por exemplo, vamos assistir um trecho da entrevista coletiva do goleiro Jefferson Paulino após a partida de sábado, diante do Novo Horizontino. Ele foi, na minha opinião, o melhor jogador em campo na partida. Salvou o Guarani, fez pelo menos 3 defesas milagrosas, sendo que no jogo anterior, diante do Oeste, ele tinha falhado. E ali cedeu o empate para o time adversário. Vamos ouvir e assistir, naturalmente, o que disse o goleiro do Bugre. As críticas, elas são normais, eu acho que serve muito pelo amadurecimento, mas isso fica da parte de fora. O que eu prezo muito, como o Thiago sempre preza dentro do nosso dia a dia, é o respeito. E foi o que foi passado para mim. É óbvio que a gente conversa sobre todas as situações. E foi me passado confiança. Um lance dentro do jogo não quer dizer que você joga mal. A gente tem ali 28, 30, talvez 40 ações dentro do jogo. Uma, quando você erra, não define o jogo. O que eu te disse foi que o erro contra o Oeste não me define como atleta. E hoje também eu não sou melhor que ninguém. Eu simplesmente faço parte do contexto e eu fico muito feliz em poder ajudar. E hoje foi um dia importante para todos nós. A gente valoriza tudo que a gente fez de bom hoje. E a gente já pensa agora no Palmeiras na quinta-feira. Jefferson, aqui no fundo, eu queria que você falasse especificamente daquele lance com as 2 defesas seguidas, né? Primeiro o chute cruzado do Capixaba, que você faz uma grande defesa, e depois vem o Guilherme Queiroz com um gol escancarado. O que passa na cabeça ali? Você se joga e vê o que dá? Você chegou a observar o movimento de pé do Guilherme Queiroz? Que você explicasse especificamente a defesa que talvez foi a mais impressionante que você fez hoje.
Eu tentei definir bem o primeiro lance, né? Tentar jogar ela quanto mais longe para o lado, mas naquele momento ali foi o que deu para fazer. E ali é nosso instinto natural, é nossa vida que está em jogo. E eu tentei me recuperar ali o mais rápido e, graças a Deus, consegui fazer a defesa. Jefferson, você usou um termo no final, aliás, parabéns por ele, dizendo que aquele lance contra o Oeste não te define e não que hoje você seja o melhor em campo, embora todo mundo tenha votado. Mas particularmente para você, né, pessoalmente, depois de um jogo como esse, dá um alívio em relação ao que aconteceu no jogo passado, claro, sabendo do seu trabalho, mas fica uma sensação de dever cumprido? Natural. A gente trabalha sempre para buscar o êxito, para buscar ajudar a equipe da melhor maneira. Faz parte do espetáculo, a gente nunca quer falhar, mas a sensação de um dia importante, assim como foram várias outras situações, várias outras vezes, mas eu prefiro enaltecer tudo aquilo que a gente tem feito até aqui. A nossa equipe, a cada jogo, cada jogador coletivamente, mas naturalmente individualmente também tem se destacado. Eu até frisei que aconteceram 2 situações, o lance do Pablo, a infelicidade, só quem está ali acontece, e contra o Oeste foi comigo, mas também tivemos a situação do Bidu de nos ajudar no último jogo no jogo contra o Santo André em casa e fazer o gol no final do jogo. Então faz parte do processo. Fico muito feliz pela confiança do Thiago, de todos os atletas. Incessantemente todos vieram até mim e me passaram confiança. Eu acho que esse é o processo. Quando você se vê numa dificuldade, aí que você vê que o grupo está no caminho certo. Essas coisas acontecem para nos calejar, para nos dar uma casca grande, porque a gente ainda vai conquistar muita coisa dentro da competição, pode ter certeza. Ô Jefferson, depois da sua falha lá contra o Oeste, né, muitos torcedores pediram, né, a sua saída, e quem está ao seu lado aí, o Thiago Carpini, bancou, né, a sua escalação. Como que foi a sua semana, a conversa com o Carpini? Enfim, gostaria que você também analisasse a decisão, né, do Carpini para que você continuasse como titular. A semana foi tranquila, gente. Não teve nada de diferente. Como eu falei, um lance não define o processo. Eu faço parte do processo desde o ano passado. Eu tenho dados positivos e não é um lance que vai, talvez criado mais por vocês de fora, que teria que me tirar. Isso fica da parte de fora. A gente que está no dia a dia, a gente confia extremamente uns nos outros. Claro que aí, a gente nunca quer falhar, mas eu acredito que isso ficou só da parte de fora, a questão de me tirar. Acho que dentro nunca teve esse tipo de situação e às vezes acabam criando algumas coisas onde não tem. Oi, Jefferson, eu queria que você falasse sobre o segundo tempo, pelas oportunidades que o Novo Horizontino acabou criando, pelas suas grandes defesas, inclusive, na sua avaliação, pelo merecimento. O Novo Horizontino merecia ganhar a partida pelas oportunidades que eles tiveram, principalmente no segundo tempo? Não. Como você avalia isso? Absolutamente não. Só um time jogou hoje em Campinas. Eu vejo que a gente fez um grande jogo, a gente criou inúmeras situações. Eu acho que o que não pode definir o jogo é isso. Eles tiveram 2, 3 situações, nós tivemos 15, 20. A análise ela precisa ser feita friamente, ela precisa ser feita de uma forma, num contexto geral. Nós fizemos um excelente jogo. Quem propõe o jogo, naturalmente, vai errar mais, é natural. Talvez em lances isolados, eles tiveram ali as situações que tiveram, mas absolutamente, não respeito, mas não concordo. Acho que só um time jogou hoje e esse time foi o Guarani. Muito bem, aí o goleiro do Guarani, Jefferson Paulino, falando, e aliás, com toda a humildade do mundo, que os méritos não são só dele, dizendo que ele não pode ser crucificado, e eu concordo, por um gol, por um frango, porque, Cássio, grandes goleiros tomam grandes frangos e cometem grandes falhas. Isso acontece. E também, ele não pode ser dito que é um herói solitário só porque fez 3 defesas milagrosas, como aconteceu no caso do jogo diante do Novo Horizontino. Agora, tem uma questão que ele colocou aí, nessa entrevista,
que eu discordo e gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Você, como jogador, como zagueiro e etc., como é que pode ele dizer, e o Thiago Carpini disse a mesma coisa nessa coletiva, ele que estava ali ao lado do Jefferson, depois o Carpini concedeu uma entrevista e disse a mesma coisa. Ele falou assim, olha, o jogo foi de um time só o Guarani jogou. Olha, como só o Guarani jogou, se ele salvou o Guarani, se ele pegou 3 bolas impossíveis, se só o Guarani tivesse jogado, ele não teria feito 3 milagres. É uma coisa que não dá muito sentido. Ou não? Perfeito. Eu acho que aí faltou um pouquinho de entendimento, né? E a gente tem que respeitar também o adversário que está do outro lado, né? Porque por mais que às vezes a gente sabe que a nossa equipe foi superior, a gente tem que respeitar também o adversário que está do outro lado, que está procurando também fazer um trabalho digno de sair com uma vitória ou com um empate, ou seja, de se apresentar bem no jogo. A questão também do frango, eu acho que todos os goleiros e todos os atletas, na verdade, eles são passivos de erro, né? Como ser humano vai errar novamente. Mas o mais importante é o reconhecimento do atleta, querer dar a volta por cima, né? Numa questão justamente se recuperar dentro da partida, e foi o que ele fez, né? Em muitos lances ali ele foi crucial para que o Guarani saísse vitorioso. Então é importante a gente sempre colocar também as coisas num patamar de igualdade, para que também a gente não acaba sendo injusto com um atleta ou com outro, fazendo alguns comentários que na verdade a gente tem que entender os dois lados, né? Esse é o meu ponto de vista. Perfeito, Resenha da Bola faz mais um intervalo, já voltamos com muito mais esporte para você e com toda a equipe Classe A. Até já.